Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a escolha das provas. Este assunto está na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que se chama da Vida Espírita. Eu estou aqui com a versão da FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Este material ele está disponível para o download no site da Federação Espírita Brasileira. Nesse assunto, escolha das provas, nós temos bastante questões, né, e nós vamos fazer um estudo aqui aos poucos, vamos fazer aqui algumas leituras e vamos refletindo. Obviamente, nós não vamos conseguir tratar de todas as questões, mas nós vamos tentar, aos poucos, chegar até o final deste assunto que é muito importante para a gente. Na questão 258, pergunta-se aos espíritos: quando na erradicidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, quando lá no plano espiritual, na erraticidade que a gente chama, né? Ou seja, para os espíritos que ainda precisam se purificar, para espíritos que ainda estão no processo de purificação e que ainda precisam passar pelas vidas corpóreas, assim como nós precisamos, né? No período que está entre uma encarnação e outra, em que ele se encontra no plano espiritual, nós dizemos, portanto, que ele está na erraticidade. Como é um espírito que precisa se purificar, nós dizemos que é um espírito errante. E aqui, nessa questão, está perguntando o seguinte: antes de iniciar a sua existência, tem o espírito, a consciência, e ele consegue prever tudo o que vai acontecer na sua vida terrena? Vamos ver o que os espíritos respondem. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vamos ler a questão 200 e 258a e a gente faz alguns comentários. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que ele decretou esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é o da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. É uma questão muito interessante para nós, né? Porque está falando aqui sobre livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Está falando sobre como que esse livre-arbítrio se relaciona com algumas coisas que são, de certa forma, determinadas a acontecerem, né? Se isso é de conhecimento do espírito ou não, se as coisas que acontecem naquela existência, se isso foi imposto por Deus, ou se foi consequência das próprias ações do homem. Então, fala também sobre a misericórdia de Deus, que dá sempre possibilidades de recomeçar. Então, tem muito conceito aqui para a gente trabalhar, né? Então, indo primeiro para essa primeira resposta, em que se fala o seguinte, né? Ele próprio escolhe os gêneros de prova porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte: os espíritos, eles vão progredindo. Nós, enquanto espíritos, estamos progredindo, ou seja, estamos nos elevando na hierarquia espiritual, adquirindo conhecimentos, ampliando as nossas faculdades espirituais, as nossas percepções, aumentando a nossa inteligência, melhorando nas nossas qualidades morais, ou seja, melhorando como espíritos e nos purificando. Então, à medida que o espírito tem um determinado, ou à medida que ele chega a um determinado ponto desse processo evolutivo, ele começa a perceber as coisas que são necessárias para que ele possa progredir. Por quê? Lá no plano espiritual, ou seja, aqui na erraticidade, né, se esse espírito, né, vamos colocar assim, ele chegou nesse degrau da marcha evolutiva, ele já tem a consciência do que a gente está considerando. Né? Se ele chegou a um determinado patamar, ele já consegue ter a consciência daquilo que está atrapalhando, né, que serve como obstáculo para que ele possa alcançar em si mesmo paz, felicidade, para que ele possa subir, né, e alçar voos para novos mundos, né, mundos mais felizes do que aquele que ele se encontra, é o que a gente fala, né, de alçar planos mais elevados. Então, na erraticidade, a depender, né, dessa condição em que ele se encontra, espiritual, ele pode ter essa consciência. E aí, quando ele então entende aquilo que o distancia dessa condição almejada por ele, então ele pode vir a participar da escolha dos gêneros de provas que serão fornecidas a ele no decorrer da sua próxima existência corporal. Obviamente, nós estamos considerando, portanto, esses espíritos que chegaram a determinada condição. Existem espíritos, e nós também, considerando o nosso processo evolutivo, em determinados pontos, as nossas encarnações, elas são, de certa forma, compulsórias, né? No sentido de que nós vamos adquirindo a consciência daquilo que está acontecendo conosco à medida que nós vamos progredindo. Em muitas situações, até chegar nesse determinado
ponto da nossa evolução, nós realmente não participamos dessas escolhas, né? As nossas existências, elas vão sendo, elas vão permitindo que o espírito progrida, e à medida que ele vai progredindo, né, nessas vidas sucessivas, ele vai ganhando, adquirindo cada vez mais consciência da sua própria situação e consciência das questões espirituais. E, portanto, essa escolha dos gêneros de provas, né, ela guarda também uma relação com o progresso alcançado pelo espírito. E aí, portanto, né, a depender desse ponto em que ele chegou, ele pode vir a participar, né, do gênero das provas que ele tem de passar. Né? E aí é muito interessante, né, porque ele fala assim, não é Deus, então, que impõe essas tribulações da vida como um castigo, porque a gente está falando de provações. Né? E aqui, é importante a gente entender, né, essa palavra castigo aqui, ela nos dá uma ideia que deve ser bem interpretada. Né? Porque, olha só, nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, tudo o que acontece na nossa existência, realmente, né, ele tem tudo que acontece na nossa existência, na nossa vida espiritual, durante aqui a nossa existência corporal, tudo acontece com a permissão de Deus. Né? Os fios dos nossos cabelos estão contados. Né? Nenhuma folha das árvores cai sem essa permissão de Deus. Por quê? Porque foi ele que, a gente fala ele, né, mas considerando, né, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Então a gente está considerando, foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, quando a gente fala sobre, né, castigo, nós temos que compreender o seguinte: o castigo, ele é uma consequência dos nossos próprios atos quando nós nos afastamos das leis de Deus. Então, esta consequência das nossas próprias ações, nos servem como um meio para que a gente possa aprender e reconduzir as nossas escolhas. Este castigo, né, como a gente está interpretando, ele, de certa forma, ele nos impulsiona, ele nos incentiva para que a gente retome o caminho correto. Do contrário, sem essa consequência, nós nunca saberíamos o que é o certo e o errado. Né? Então, é o nosso próprio desvio das leis naturais, ou seja, das leis de Deus, que geram para nós sofrimentos, mas que visam a nossa própria reeducação. Elas nunca servem como um castigo por uma vontade inútil, né, de um ser supremo. Não. É simplesmente uma consequência dos nossos próprios atos quando nós mesmos escolhemos nos distanciar das leis de Deus. E essa consequência, ela perdura pelo tempo em que nós insistimos em continuar distantes deste caminho. Então, né, quando nós observamos aquilo que nos faz afastar destas leis, né, muitas vezes essa percepção ela vem em decorrência do sofrimento que é consequente dos nossos próprios atos, então nós optamos por redirecionar o nosso caminho. Né? E é aí que muitas das vezes, inclusive, como nós precisamos, além de redirecionar, nós precisamos resgatar, então nós precisamos também passar por situações que nos vão auxiliar a conquistar esses objetivos. E além disso, lá no plano espiritual, na erraticidade, a visão do espírito ela é muito mais ampla, no sentido de que o espírito consegue verificar os verdadeiros valores, os valores espirituais, que vão trazer para ele a real felicidade, a real paz. Né? Isso que ele vê no plano espiritual, que ele compreende como sendo, né, os objetivos a serem alcançados. Mas acontece que aqui, quando nós estamos no nosso corpo material, aqui, num corpo muito denso como o nosso hoje, nesse mundo de provas e expiações, nós acabamos nos esquecendo e a nossa visão acaba ficando muito limitada. Né? Então, tudo aquilo que nós vimos e enxergamos como situações, as vicissitudes, os reveses da vida, as situações nas quais nós somos colocados para que a gente possa reaprender, aí nós interpretamos esse sofrimento como sendo muito duro. E aí isso se torna, ou nos dá essa impressão de ser uma coisa muito negativa para a nossa existência. Mas, na verdade, ela serve para nós como um meio para que a gente possa, além do resgate, também compreender aquilo que nós precisamos corrigir em nós. Né? E isso tudo tem uma relação com essas causas que essas causas que existem nas nossas vidas passadas. Porque o espírito, nós hoje, nesse momento, somos a consequência de tudo isso que nós construímos nessas inúmeras existências para trás. A gente pode dizer que hoje nós somos o nosso melhor eu, porque somos a construção do nosso melhor ser hoje. Né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos permite o nosso aprendizado e ele permite que nós, à medida que nós vamos evoluindo, adquirindo as faculdades do espírito, como por exemplo a razão, nós temos então a oportunidade de, ao refletir, ao raciocinar, mediante aos estímulos que nos são impostos pela matéria, por exemplo, tomar uma decisão. É isso que nós estamos falando sobre livre-arbítrio. É a escolha, né, do espírito, que tem uma certa liberdade, obviamente uma liberdade relativa, em que ele pode escolher entre um ato e outro. Dentro dessas escolhas, inclusive as provas que ele enxerga como sendo interessantes para que ele possa progredir mais rapidamente, isso também faz parte do livre-arbítrio dele. Né? E é nisso que ele pode vir a escolher as suas provas. Obviamente que Deus lhe deixa a inteira responsabilidade e as consequências dos atos que ele tiver.
Isso é muito importante para nós de compreender. Porque nós, portanto, temos o mérito dos nossos atos, bem como a responsabilidade deles. E é nessa liberdade de escolha que nós vamos, portanto, progredindo e aprendendo o que é o certo e o que é o errado. Quando nós fazemos uma escolha que resulta em algo negativo, seja para o outro ou seja para nós, as consequências desses atos, né, elas geram para nós uma resultante, né, talvez muito negativa, que guarda uma relação com o grau de conhecimento que nós temos a respeito daquelas consequências. Portanto, aquele que menos sabe, menos tem responsabilidade sobre o ato cometido. Porém, aquele que sabe muito tem mais responsabilidade sobre os atos que ele tomou. E é disso que também nós temos a possibilidade de ter maior ou menor mérito com relação àquilo que nós escolhemos fazer. Portanto, quando nós escolhemos, nós temos essa possibilidade de alcançar coisas muito positivas que decorrem do mérito de ter trabalhado e vencido aquela prova, mas também guardam a responsabilidade de todo o demérito que nós tivermos. Né? Então isso é muito importante, porque ele fala aqui, né? Olha só, nada atrapalha o futuro. Né? Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal, porque ele pode escolher. Se vier a sucumbir, né? Ou seja, se ele falha, restar-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. E como que isso acontece? Né? Como que a bondade divina nos permite recomeçar? Através de uma nova existência corporal. Né? Então isso é muito importante, porque através das vidas sucessivas é que nós vamos tendo a oportunidade de aprender através do exercício desse livre-arbítrio e, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos então compreendendo melhor o que é o bem e o que é o mal. Né? E se uma vez nós, por algum motivo, né, e esse motivo vai ser decorrente do nosso orgulho ou do nosso egoísmo, se nós falharmos, nós, em determinado momento, né, é uma questão de tempo, nós vamos compreender o erro em que nós estivemos. Né? E essa compreensão pode ser alcançada através de situações muito penosas, ou seja, através de sofrimentos. Mas, quando nós caímos em nós mesmos, né, ou seja, quando nós reconhecemos o erro em que nós estávamos, nós vamos ter a oportunidade do recomeço. E aí que entra essa misericórdia divina, porque ele sempre nos permite recomeçar aquilo que foi mal feito. Porque o nosso objetivo é de se aproximar de Deus, de ampliar as nossas faculdades espirituais, do Espírito que é eterno, e cada vez mais compreendendo Deus. Então, nós estamos nesse progresso espiritual. Compreender o progresso espiritual é de extrema importância para que a gente possa compreender tudo o que está sendo trazido aqui. Porque nós vamos compreendendo que o Espírito progride. E ele progride à medida que ele se esforça. E ele se esforça para alcançar sobre si mesmo esta felicidade e esta paz. Porque à medida que ele vai escolhendo e à medida que ele vai se afastando das leis de Deus, ele acaba sofrendo. E esse sofrimento para ele, ao invés de ser um castigo, né, como nós comumente interpretávamos, como sendo um castigo, né, arbitrário, né, totalmente imposto sem nenhum objetivo, não. É simplesmente uma consequência que nos traz um sofrimento para que a gente possa reaprender e nos reeducar. Então, nisso que existe a misericórdia divina, que quer que todos nós, filhos de Deus, né, alcancemos cada vez mais um lugar próximo dessa compreensão do que representa essa bondade divina. Né? É muito importante que a gente compreenda isso. Né? E aí, ele fala aqui na questão 259. Do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que devo sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos. É importante, né? Porque aqui vai esbarrar no fatalismo, né? Ou seja, nas coisas que já são determinadas, e no nosso livre-arbítrio. Será que as coisas que vão acontecer na nossa existência, elas já são todas determinadas? Ou será que o nosso livre-arbítrio, ele interfere? Né? Então, muito interessante de pensar sobre isso. Né? Nós não somos simplesmente máquinas, que, né, somos corpos humanos aqui que fazemos tudo de maneira pré-determinada. Né? Ou seja, se fosse dessa forma, onde estaria o mérito das nossas escolhas? E onde estariam também as responsabilidades dos atos que nós escolhemos fazer? É o que nós acabamos de ver. Estamos falando sobre livre-arbítrio. Né? É aí que consiste o nosso livre-arbítrio. Se nós fôssemos simples máquinas, sem nenhum poder de escolha, então nós não teríamos nenhuma responsabilidade sobre os atos que nós cometemos. Mas também não teríamos nenhum mérito daquilo que aconteceu. Mas o Espírito escolhe, como nós acabamos de ver, algumas das situações que ele vai passar para que ele alcance os objetivos que ele colocou para si mesmo. Ou seja, aí eu preciso, né, para alcançar um pouco mais de paz em mim mesmo, eu preciso resgatar alguns erros do passado e auxiliar os outros em uma determinada situação. Eu preciso me dedicar à ciência da medicina, supondo, né, um exemplo, para que eu possa restituir a saúde daqueles que, em outros tempos, eu prejudiquei. Né? E aí a gente poderia pensar, então, no seu planejamento encarnatório, você vai nascer num meio em que, né, as coisas vão ser muito difíceis para você. Mas se você se dedicar, se você estudar e se dedicar ao estudo para, por exemplo, entrar numa faculdade, né, com muito esforço você vai conseguir se formar e, eventualmente, a depender da sua perseverança, você vai, então, chegar a ser médico e auxiliar os outros. Mas isso tudo vai depender da sua boa vontade. Né, do seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, da sua perseverança, do seu desejo firme, do seu propósito, né, da sua confiança em Deus, da sua fé no trabalho. Então,
você pode então escolher essa prova que você vai encarnar com ela, né? Mas vai depender de você. E aí, né, o espírito encarna. Aquilo que ele vai passar, né, está condizente com aquilo que ele muitas vezes solicitou. Isso nós estamos considerando mais uma vez o espírito que alcançou um determinado lugar na escala espírita e que já está na condição de escolher, né? Então ele vai passar por aquelas situações. Ele vai conseguir, né, de uma maneira certa, ou seja, 100% de certeza, ter sucesso naquela empresa que ele determinou para si, né? Se ele já soubesse, né, ele seria um espírito superior, um espírito puro, né? Porque lá tem as questões do livro dos espíritos, né? Pode um espírito falhar na sua missão encarnatória? Os espíritos respondem, pode, se não for um espírito superior, né? E aí a gente vai ver, né? Espíritos puros, espíritos crísticos, o nosso modelo, o nosso exemplo, Jesus, né? Ele sabia tudo que ele iria passar, mas ele teve sucesso em todos os seus atos, porque é um espírito que alcançou, né, a condição em que ele se encontra. Mas nós somos espíritos muito, muito, muito abaixo, lá embaixo na escala espírita. Nós somos espíritos que ainda precisamos, além de resgatar coisas do passado, passar por provações, passar por situações que nos vão auxiliar no nosso progresso espiritual. Então, para nós, esta falta de certeza é, além de uma provação para que nós possamos demonstrar o nosso empenho, a nossa vontade e ter o mérito dessas escolhas, um exercício de fé também. Porque é trabalhando e tendo a vontade de conseguir é que nós vamos ter também, aliado à certeza de conseguir, nós vamos exercitando a nossa fé, né? Então existe coragem, exige empenho. E aqui, os espíritos, né, quando encarnam, nós, na nossa condição, não sabemos tudo que nós vamos passar, né? Porque se soubéssemos que já queríamos ter sucesso em todas as situações que nos seriam impostas, então qual é o mérito das nossas ações, né? Para chegar nessa condição é preciso que a gente tenha evoluído bastante, né? Então, olha só, todas as tribulações a que ele se refere, né? Os espíritos respondem, todas não, pois ninguém, todas, né? Todas, não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Por exemplo, né, nascer num meio sem recursos materiais, no meio de uma família em que ali nós encontraremos, é um exemplo, tá? O vício, né, ao redor da nossa família, e você vai ter que lutar contra o vício, lutar contra dificuldades materiais, se empenhar para vencer e auxiliar aqueles que estão ao seu redor, né? Então é uma provação escolhida, né? O gênero de provação, que é um exemplo apenas. A riqueza também é um outro gênero de provação, né? A beleza é um outro gênero de provação. Tem uma parte muito interessante, né? Acho que é no Missionários da Luz, em que se trata do planejamento encarnatório, né? E lá tem lá o espírito participando desse planejamento encarnatório. Faz muito tempo que eu li, né, o Missionários da Luz, mas eu acho que nele tem essa questão do planejamento, né? Talvez eu até utilizar ele aqui para os próximos estudos, mas fique a dica, né? E se alguém também lembrar das situações, comente aí também no nosso link aí, né? Então, aqui ele fala, né, as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações, né? A gente até comentou sobre isso quando nós estávamos falando sobre a capacidade do espírito de prever o futuro, né? E aí a gente leu como que Kardec, né, retrata para nós e nos explica esta faculdade do espírito que vai sendo ampliada à medida que ele progride espiritualmente, né? E ele fala, né, Kardec nos traz uma analogia de que essa capacidade do espírito da previsão do futuro seria uma analogia, como uma pessoa que está lá em cima de uma montanha, né, que pode ver o caminho a ser percorrido, né, por aquele viajor que está na estrada, fazendo a sua caminhada. Ele sabe o que ele vai encontrar lá na frente. Mas, se o viajor para, se ele senta, se ele, né, vai mais ou menos devagar, se ele apanha uma fruta na árvore no meio do caminho, se ele cruza um riacho, ou seja, todos esses pequenos detalhes, isso sempre está de acordo com as decisões daquele viajor. Então, é muito interessante, porque é o que ele está falando aqui, né? As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então vejam, né? Não existe esse fatalismo, esse determinismo, né? Vai acontecer assim, porque senão nós não teríamos as nossas possibilidades de escolha, né? Então, escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Olha só, esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou seja, do seu livre-arbítrio, né? Ou seja, ele vai nascer aqui no meio de malfeitores, como é o exemplo que ele estava colocando, né? No contexto no qual ele seria, né, exposto a vários arrastamentos, o vício, né? Enfim, o roubo, né? Tá falando de malfeitores, né? Mas ele sabe lá no plano espiritual que ele tem que vencer isso, porque lá no plano espiritual ele tem essa visão. Mas se o espírito não traz em si realmente esses valores adquiridos, né, inerentes ao seu espírito, então fica ali essa questão de se achar realmente, né, determinado a conseguir aquilo. Por isso que se trata de uma aprovação. Por quê? É algo que o espírito quer adquirir para si, mediante a passar por uma situação que vai mostrar se ele realmente adquiriu este valor ou não. É o que ele está falando. Exercício da vontade.
Se o espírito já traz isso dentro de si, ele não vai sofrer esse arrastamento, né? Esta influência, né? Como ele está sendo colocado aqui. Mas, se ele ainda não traz, ou seja, se ele ainda precisa adquirir esses valores, ele precisa passar pelas provações, para que ele adquira esses valores dentro de si. Por isso que a gente é exposto a diversas situações, para que a gente possa mostrar realmente os nossos grandes valores, e se a gente realmente adquiriu eles. Olha só, sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam da circunstância e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Por exemplo, o fato dele nascer neste meio, no caso, nascer entre malfeitores, é algo que seria já previsto. Faz parte, inclusive, da escolha dele. Por quê? Nesse caso, um fator principal, extremamente determinante para a sua vida. Né? É algo que precisa acontecer para que ele possa passar por essa situação, para que não seja algo totalmente aleatório. Né? Então, nesse caso, por exemplo, ou melhor dizendo, o fato de nascer entre malfeitores é algo que já foi determinado. Obviamente, em consequência da escolha que o espírito fez lá do planejamento encarnatório dele. Né? Mas, agora, os fatos principais vão ser, então, né, de certa forma, já previstos, mas as particularidades, né, ou seja, as pequenas ações e as decorrências dessas pequenas ações, que são ou que estão relacionadas às escolhas do espírito, isso vai acontecendo à medida que as coisas vão se passando. Né? Ou seja, de tal forma que o espírito possa exercer sempre o seu livre-arbítrio e que ele possa, né, exercitar a vontade dele. Né? Então ele fala aqui, né? Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Né? Olha só. Se percorreres uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Né? Então, muito importante, né, pessoal, da gente compreender isso. Que na nossa existência, nós estamos sempre exercitando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né, a liberdade das nossas escolhas, e destas nossas escolhas, a cada instante, nós temos as consequências disso. Né? Então, tudo que decorre das nossas escolhas, né, é para nós, portanto, um novo fato que vai acontecendo, que vai se desenrolando na nossa existência, que, como sendo consequência das nossas escolhas, traz associadas a ela a responsabilidade e o mérito dessas nossas escolhas. Né? Então, é assim que nós vamos progredindo. E aí é interessante, né? A gente poderia pensar assim, aqui foi dado o exemplo de nascer entre malfeitores. E a pergunta que vem aqui na sequência é, mas como que pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Não é uma pergunta interessante? Como que pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E aí, né, os espíritos respondem, forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que ele se ache em contato com gente da área prática de roubar. Né? Parece até ser meio lógico para nós. Mas é aquilo que nós estávamos comentando. O espírito ele tem que adquirir valores que ele ainda não possui. E, para tanto, é necessário que ele passe pelas situações que vão fazer com que ele demonstre que esses valores estão inerentes ao seu espírito. Né? Então, se ele tem que, inclusive, vencer coisas que ele já carrega em si, que ele reconhece que atrapalham o seu progresso espiritual, ele precisa passar por situações que vão mostrar que ele está realmente com a vontade de vencer aquelas más tendências. Por exemplo, pode ser que eu, lá no plano espiritual, reconheça que nas outras encarnações minhas, eu estive muito propenso ao vício. Né? Vamos colocar como exemplo. E lá no plano espiritual, reconhecendo esse meu erro, eu posso falar assim, poxa, eu gostaria, portanto, de ter a oportunidade de ter contato com todas essas coisas, mas eu gostaria de provar para mim que eu posso vencê-las. E aí eu posso pedir para nascer um meio em que todas essas coisas vão estar expostas a mim de certa maneira. E aí eu vou exercer a minha escolha. Né? Eu posso ceder a esses vícios ou eu posso lutar contra eles. Como ele está falando aqui, né, existe um instinto existente aqui no espírito que ele precisa vencer. Então a gente traz com a gente, inerente ao nosso espírito, as nossas imperfeições também, que nos trazem, portanto, a ideia daquilo que nós precisamos corrigir em nós. Então a gente pensa, nossa, hoje eu tenho que lutar contra o vício. É muito difícil para mim. Mas se é difícil, é porque realmente é algo que ainda existe dentro de você e que você precisa lutar para conseguir vencer. É essa a aprovação. E mesmo que a gente caia, mas se a gente venha a reconhecer o erro, o que importa agora é de continuar lutando para vencer. E vencer vai acontecer se nós perseverarmos até o fim da nossa existência. Qualquer esforço que nós fizermos para vencer as nossas más tendências já indica, né, o espírito que está mudado e que quer transformar a si mesmo. Como Kardec nos traz, né? Verdadeiro espírita é aquele que luta para vencer as suas próprias imperfeições. A gente não está falando aqui de perfeição. Nós estamos muito distantes da perfeição. Nós estamos falando aqui de um esforço contínuo para que nós possamos vencer a nós mesmos com relação às imperfeições que nós trazemos dentro de nós, que nós construímos ao longo das nossas últimas existências.
Mas o que importa é a gente lutar para conseguir vencer. Se nós, por algum motivo, falhamos em um determinado momento, o passado ficou para trás. O que importa agora é o recomeço. Como o André Luiz fala, né? Como que ele fala mesmo? Ninguém pode voltar atrás e mudar o passado. Não sei se mais ou menos assim, né? Se é exatamente assim, né? Ninguém pode voltar atrás e mudar o passado. Mas todos nós podemos, deste ponto para frente, né, mudar e fazer um novo resultado. É uma frase muito bonita, né, lá do André Luiz. Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram essa frase, já leram essa frase. E a minha memória aqui não está muito boa para que eu consiga colocar com as mesmas palavras. Mas acho que dá para entender. A gente não volta atrás e muda aquilo que já aconteceu. O que importa é agora reconhecer se nós estávamos em erro, reconhecer agora e mudar as nossas ações a partir de hoje. E perseverar nessas boas ações. Né? E como que a gente conseguiu perceber que a gente estava numa situação errada? Porque isso nos trouxe sofrimento. É isso que nós estávamos falando aqui anteriormente, né? Do castigo, né? Do castigo, né? As tribulações da vida como castigo, né? Isso é decorrente dos nossos próprios atos. Somos nós que nos desviamos do bom caminho, ou seja, somos nós que nos desviamos das leis naturais, das leis de Deus, e esse desvio gera para nós o sofrimento. Mas o sofrimento é necessário para que a gente caia em si e reconheça o erro, para que a gente possa transformar agora. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, porque as provas que nós escolhemos, elas vão existir na nossa existência. Somos nós mesmos que pedimos. Né? E se nós reconhecemos hoje, em muitas situações que foram bem palpáveis para nós, nós falhamos, o que importa agora é reconstruir. É como se nós tivéssemos perdido um dia de trabalho, mas agora nós temos a oportunidade de recomeçar. Né? E aí, continua na letra A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. E aí os espíritos respondem, isso seria de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Isso é muito interessante de reconhecer. Porque os mundos recebem os espíritos de acordo com o grau evolutivo que aquele conjunto de espíritos alcançou. Nós estamos num mundo de provas e expiações, em que ainda existem muitos males. Né? Ainda existem espíritos que se comprazem no exercício do mal. Às vezes, espíritos ignorantes da sua própria situação, espíritos ignorantes dos valores que são do espírito, né? Espíritos que conhecem, mas que ainda insistem em não praticar, né, e se exercitar no bem. Então, é um mundo ainda em que os espíritos que aqui encarnam precisam, além de resgatar os erros do passado, passar por provas que vão mostrar, ou que vão demonstrar, melhor dizendo, que eles estão dispostos a agariar estes valores. Ou seja, passar por provas que lhes vão auxiliar no progresso para o bem. Então, quando a gente fala das vicissitudes da vida, né, lá na obra Sem Inferno tem uma parte muito bonita que fala assim, né? Fala no Purgatório, no capítulo do Purgatório, que fala assim, as vicissitudes da vida, ou seja, os reveses da vida, são, ao mesmo tempo, né, uma punição temporária para o espírito, ao mesmo tempo que serve para que ele possa compreender as imperfeições que ele carrega dentro de si. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Então, as situações que nos acontecem nos mostram aquilo que nós ainda precisamos consertar em nós. Então, quando nós falamos, né, poxa, eu nasci numa família, tal, tive muita dificuldade, ou eu nasci sem condições para fazer tal coisa, ou hoje eu estou numa condição com muita riqueza, com muitas possibilidades, tudo isso é prova. Todas as situações são provações para nós. Porque a riqueza, por mais que aos olhos materiais seja, né, brilhe, né, aos olhos, mostrando que existe a fartura, existe abundância, mas isso é uma provação muito, muito grande. Como Jesus falou, né? É mais fácil que um camelo passe por dentro da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? E lá a agulha, o camelo, né, seria uma corda grossa, né? Kardec nos traz essa observação lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, é uma aprovação, a riqueza é uma aprovação. A pobreza é uma aprovação, né? Porque o espírito vai ter que trabalhar, vai ter que lutar para vencer as dificuldades materiais, né? Mostrar sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, enquanto o rico vai ter que aprender a gerar oportunidades, a negociar os seus talentos, criar meios para que os outros possam também ter condições suficientes para viver. Né? Aquele que conhece muito, ele tem ali uma aprovação de compartilhar aquilo que ele teve a oportunidade de ter acesso. Né? Aquele que nasce dentro de uma família, né, desunida, talvez tenha como provação, né, exercitar a paciência, a tolerância, talvez seja ele que causou a desunião daquele grupo familiar em outras existências, e que agora ele é o responsável por trazer, de certa forma, algum tipo de união para aquele grupo de espíritos que está ali encarnado. Então, todas as nossas situações hoje, na nossa existência, são provações que nós precisamos passar e aproveitá-las. Né? A gente tem que avaliar em qual situação que eu me encontro hoje, qual que é o talento que me foi concedido, ou qual é a situação em que eu me encontro que me exige a perseverança e a submissão à vontade de Deus. E aí que existe, então, a nossa aprovação. Se nós perseverarmos, nós vamos conseguir sair daqui mais felizes do que nós entramos, porque nós vamos ter passado bem pelas provações que nós mesmos escolhemos. Né? Na questão 261, ele fala aqui, nas provações por que ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas, né? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Né? Olha os espíritos respondendo. Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomaram um caminho, que os exime de muitas provas.
Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Né? Muito interessante, né, a pergunta e a resposta dos espíritos. Porque, nesse caso, né, da riqueza, é, é como a gente pensasse assim, o mal não está na riqueza em si. O mal está no mau uso que nós fazemos dela. Né? Não tem lá no Evangelho, né, a parte que fala do Zaqueu, né? O Zaqueu era um publicano, né? Ou seja, um cobrador de impostos, né? E tinha ali muita riqueza. Né? No livro Boa Nova, tem um capítulo que fala especificamente dele, da situação dele, em que os discípulos de Jesus ficam na casa dele. Né? Essa parte, inclusive, também está no Evangelho. E Jesus fala, né? Desce da árvore que hoje eu vou jantar na sua casa. Né? E na passagem, que é relatada também lá no livro Boa Nova, né? O Zaqueu tinha muitos haveres. E aí, os discípulos, eles ficam muito irritados, de certa forma, por estarem ali juntos, dos publicanos, né? Inclusive Mateus era um também, né? Cobrador de impostos. Eles ficam ali, né, engasgados com aquela situação, né? Inconformados com Jesus por estarem dentro da casa do cobrador de impostos, de Zaqueu, né? Mas Jesus pergunta para ele, olha, você tem muitos haveres, né? Mas o que você fez com esses haveres? Não é muito bem assim como eu estou contando, não, né? Mas vale a pena dar uma lida lá no livro. Ele fala assim, olha, eu peguei essas terras e cultivei essas terras, gerei empregos, existiam muitas famílias que vinham para cá e eles não tinham o que comer, não tinham com que se sustentar, e eu gerei empregos para eles. Né? E aí Jesus fala, servidor bom e fiel. Né? E aí ele dá vários exemplos das coisas que ele fez. Né? E aí ele, no final ele ainda fala assim, olha, se eu prejudiquei alguém, né, eu restituo 4 vezes mais, né, aquilo que ele foi prejudicado. Então, né, Jesus traz essa lição para nós, nos dizendo que o mal não está na riqueza. O mal está no mau uso que nós fazemos dela. Se essa riqueza visa apenas a satisfação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né, dos nossos gozos materiais, da sensualidade, como ele está colocando aqui. Né? Então, o contato com a riqueza, no caso da encarnação aqui do Espírito que nós estamos falando, esta vai ser a aprovação. Mas é ele que vai escolher como reagir a essa situação. Ou seja, é ele que vai escolher qual o fim que ele vai dar àquela riqueza que tem uma palavra que eu gostaria de lembrar, né? Ela é neutra. A riqueza ela é neutra. Porque o que vai ser feito com ela é isso que o espírito vai escolher. Se ele vai dar um bom ou mau uso. Né? A riqueza é neutra. Mas é ele que vai escolher qual o uso, qual o fim que vai dar para isso. E é nisso que está a aprovação. Então, se ele escolhe ser generoso, e se ele escolhe criar ali, né, empregos, gerar oportunidades, fazer um bom uso daquilo, é isso que importa. E ele vai ser um bom servidor, ele vai passar bem por aquela. Né? E é interessante, né? Vamos terminar com essa questão aqui, a 262, porque volta lá no comecinho da nossa questão, do nosso raciocínio, lá no começo do nosso estudo. Questão 262 ele fala o seguinte, né? Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com um conhecimento de causa e ser responsável por essas escolhas? Como estamos lá no comecinho, né? O espírito está progredindo. Então, até um determinado ponto, né, essas escolhas para ele não vão ser tão transparentes assim. Né? E olha só a resposta dos espíritos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender aos conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar queda do homem. Quer dizer, isso aqui é muito importante, né, da gente entender. Pouco a pouco, à medida que desenvolve o seu livre-arbítrio, olha só, é que ele então vai tendo a possibilidade de escolher. Nós somos espíritos em evolução. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. À medida que vamos progredindo, é que nós vamos tendo maiores possibilidades de compreensão, de entendimento e, ao mesmo tempo, possibilidades do exercício do nosso livre-arbítrio. Porque nós vamos, então, guardando a responsabilidade das nossas escolhas. É como, né, como ele colocou aqui, como uma criancinha. Quando a criança é pequena, né, ela não faz todas as escolhas que dá na cabeça dela. Existe sempre alguém superior a ela que determina ali, né, que influencia o caminho que ela vai seguir. Né, e que auxilia a ela a seguir o seu caminho. Agora, à medida que ela vai crescendo, desenvolvendo as suas possibilidades de inteligência, de escolha, o seu senso de responsabilidade, aí que ela vai começando a tomar partido das suas próprias escolhas da sua vida. Né? Então isso é muito importante de compreender também. Né? E aí, né, terminando a letra A aqui, né, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha, né, que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente, de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Interessante pergunta, né? E os espíritos respondem assim, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. É muito importante isso aqui. Né? Muito importante isso aqui. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Vamos até ler de novo aqui. Ó. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Ou seja,
Quer dizer, se numa existência, né, nós cometemos um grave erro, e nós ainda não reparamos aquele erro, né, nós ainda nem, talvez, reconhecemos o mal que nós praticamos, né, pode ser que, não nessa existência, nós venhamos a sofrer as consequências daquele ato para que a gente possa aprender e reparar. Pode ser que numa próxima existência aquilo venha a tornar para nós algo palpável. Quer dizer, o que a gente passa hoje na nossa existência, se nós não conhecemos a causa na nossa atual existência, quer dizer que a causa se encontra nas vidas passadas, né? Não necessariamente na vida anterior, mas pode ser nas vidas passadas. E essas situações nos servem para que a gente possa resgatar aquele erro que nós cometemos no passado, né? Então, olha o que eles falam. Todavia, pode impor certa experiência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra a compreender o que lhe seria mais útil. Ou seja, lá no plano espiritual, o espírito ele não sabe o que é mais útil para ele, porque ou ele é muito ignorante, ou seja, é um espírito inferior, ou é um espírito mau, ou ele está com má vontade, né? Eu não me importo com esse progresso espiritual. Mas chega um momento em que a encarnação vai ser necessária para ele. Mesmo ele com má vontade, ele vai passar por uma determinada situação, né? Inclusive, nós podemos citar as situações em que o espírito ele encarna em condições que vão muitas vezes impossibilitar ele de ter escolhas, né? Ele passa por uma vida ali em que ele vai ter algum tipo de limitação e o vai fazer ter as suas escolhas limitadas. Muitas das vezes, estas encarnações que às vezes foram impostas aos espíritos servem para que eles possam, né, passar por uma existência em que vão conseguir expiar essas faltas que foram, né, construídas no passado. E o espírito, às vezes, estava lá no plano espiritual, né, sem a consciência ainda de que ele precisa progredir, ou com a consciência, mas sem querer construir este progresso em si. E aí, então, ele vai passar por uma situação encarnatória, né, imposta para ele, porque isso para ele vai auxiliar, mesmo que neste momento ele não compreenda que seria bom. Mas bom, meus amigos, falamos várias coisas, né? Acho que foi um estudo, talvez rápido, poucas questões, mas que nós fizemos boas reflexões, né? Então, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, agradecemos a Jesus pela oportunidade do estudo, do aprendizado, agradecemos aos bons espíritos que nos acolheram com as suas intuições, com as suas inspirações, e agradecemos a participação de todos. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, e até um próximo estudo.